Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Hoje é um dia muito importante aqui para Portugal e eu pensei, enquanto estou a fazer a minha maquilhagem, contarmos um bocadinho a história do 25 de Abril, malta, porque 48 anos só desde que isto aconteceu e ainda muita gente não sabe bem o porquê. Portanto, bora começar. Todos os produtos que eu vou usar eu vou pôr lá em baixo os links, portanto, para não estar sempre a explicar no vídeo, e vou-vos contar um bocadinho a história do 25 de Abril. Então, porquê que o 25 de Abril é um feriado? Então, em 25 de Abril de 1974, portanto há 48 anos atrás, portanto daqui a 2 anos faz 50 anos desde que isto aconteceu, portanto não é assim há tanto tempo atrás, foi quando Portugal finalmente saiu da ditadura. Portanto, o que é que aconteceu em 25 de Abril de 1974? Portanto, de madrugada, no dia 25 de Abril de 1974, militares do movimento das Forças Armadas ocuparam os estúdios do Rádio Clube Português e, através da rádio, explicaram à população que pretendiam que o país saísse finalmente da ditadura e que fosse de novo uma democracia com eleições e liberdades moderadas, não é? Claro, para toda a gente. Inclusive, e vocês se calhar já ouviram falar, eles puseram músicas que não eram bem aceites, ou seja, que a ditadura não gostava. E, como vocês sabem, uma delas foi o Grande Vila Morena, de Zeca Afonso. Portanto, ao mesmo tempo que isto acontecia, que os militares estavam a ocupar o Rádio Clube Português e a pôr estas músicas a tocar, no fundo, e a falar com o povo português, a explicar o que é que iria acontecer, uma coluna militar com tanques, comandada pelo capitão Salgueiro Maia, saiu da Escola Prática de Cavalaria, que, caso vocês não saibam, é em Santarém, e começaram a marchar para Lisboa. Portanto, na capital tomaram então posições ao pé dos ministérios e depois ainda cercaram o quartel da GNR do Carmo, portanto, onde se tinha refugiado então, até então Marcelo Caetano, que era o sucessor de Salazar na ditadura. Portanto, isto tudo aconteceu de madrugada e depois, durante o dia, aos poucos e poucos, a população de Lisboa foi-se juntando aos militares. E então o que era um simples golpe de Estado, se bem que de simples não tinha nada, não é? Mas pronto, o que era de um simples golpe de Estado tornou-se uma revolução. E a certa altura, no meio dessa revolução, uma vendedora de flores começou a distribuir cravos pela população toda, inclusive aos soldados e aos militares todos que estavam lá. Os soldados então decidiram colocar o cravo dentro do cano das espingardas. E os civis puseram a flor ao peito. Por isso, no fundo, é que nós chamamos o 25 de Abril a Revolução dos Cravos. Foram dados alguns tiros no ar, mas no entanto ninguém morreu, nem ninguém se magoou, nem nada, até porque esta revolução foi uma revolução pacífica, como até então nem nunca se tinha visto em lado nenhum no mundo. Portanto, ao fim da tarde do dia 25 de Abril de 1974, Marcelo Caetano, o último presidente do Estado Novo, rendeu-se e entregou o poder ao general Spínola, que, embora ele não pertencesse ao movimento das Forças Armadas, ele não pensava da mesma maneira que o governo pensava em relação às colónias portuguesas. Portanto, às colónias portuguesas, não só em Portugal, mas também em África e em outros sítios, como nós sabemos também da história. Portanto, a implantação da democracia, no fundo, iria então reconhecer os direitos do povo português e também dos povos africanos, concedendo-lhes então a independência. Ok, portanto, isto foi no fundo o que aconteceu no dia 25 de Abril de 1974. Mas eu ainda quis ir um bocadinho mais longe, além do geral, como é que isto começou, como é que esta ideia então começou. Então, as motivações da criação do movimento dos capitães, que vocês já devem também ter ouvido várias vezes as pessoas dizerem os capitães de Abril, pronto. Portanto, o que começou o movimento desses capitães começou por estar relacionado com problemas na carreira militar deles e também com o descontentamento crescente das Forças Armadas pela manutenção da guerra. Portanto, tinham sido lançados 2 decretos de lei por Marcelo Caetano, na altura, em que dizia, não é, que em todos os oficiais que tinham tido anteriormente 4 anos de uma formação militar poderiam vir a ser substituídos pelos novos oficiais milicianos, cuja formação iria ser feita somente em 2 semestres, portanto num ano. Portanto, no fundo, estes oficiais tiveram 4 anos a batalhar para chegarem àquela posição
e poderiam ser substituídos simplesmente por uma pessoa que tinha estado então, a partir desse momento, né, tinha tido só uma formação durante 2 semestres, portanto, 1 ano. Claro que entretanto houve imensas discussões acerca do assunto e entretanto, como Marcelo Caetano estava a ver que não estava a correr muito bem, ele decidiu então retirar esses 2 decretos e deixaram de existir. No entanto, mesmo depois de Marcelo Caetano ter suspendido os decretos, os capitães continuaram a reunir-se para discutirem o que se passava com a guerra colonial. Como até eram eles que comandavam os soldados que estavam na frente da guerra, portanto nas 3 frentes de batalha, eles tinham a noção de que a guerra não estava a correr bem e que não iria acabar bem, no fundo, não é? Portanto, lá está, a guerra estava longe de estar ganha. E via-se até pelo apoio que os povos africanos, que estavam a viver em condições horríveis em muitas das regiões, davam aos movimentos de libertação. Por isso, para o movimento dos capitães, era evidente que a solução da guerra colonial só poderia ser política. E então, em dezembro de 1973, mandataram Vasco Lourenço, Vítor Alves e Hotel Saraiva de Carvalho como a comissão coordenadora para então planear um golpe militar. Pois, entretanto, os capitães aprovaram a 5 de março de 1974, numa reunião clandestina, o Manifesto dos Capitães, de que Melo Antunes era um dos autores. E nesse documento deixava muito clara a politização do movimento, portanto, que vinha de, passando então a defender-se o fim da guerra colonial e uma solução negociada para a independência dos povos africanos, o desmantelamento do regime e a implantação de uma democracia de tipo ocidental, o prestígio das forças armadas e o fim do isolamento de Portugal, porque no fundo nós estávamos isolados do resto do mundo, porque estávamos a viver debaixo desta ditadura. Portanto, a 16 de março de 1974 houve uma tentativa falhada de um golpe militar nas Caldas da Rainha, o que no fundo também convenceu Marcelo Caetano de que o movimento dos capitães não tinha força suficiente, portanto, que no fundo o movimento era fraco, portanto ele acabou por não levar o movimento muito a sério. No entanto, isso foi ótimo para os capitães, porque então eles tiveram tempo para ver o que é que tinha corrido mal e então elaborarem um plano melhor. Daí também a preocupação com haver comunicação na operação do fim do regime, que foi posta depois em marcha na noite de 24 de abril, sob a coordenação de Hotel Saraiva de Carvalho, e este é que depois então decidiu usar a rádio local, portanto a Rádio Clube Português, para sincronizar os movimentos da partida das tropas através das canções que nós conhecemos muito bem, e depois do adeus, que começou a dar às 11h45, portanto às 23h45 da noite de 24 de abril, e então o Grande Vila Morena, que começou à meia-noite e 20, portanto já no dia 25 de abril. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado de aprender um bocadinho, ou de relembrar, ou de saber, ou de refrescar um bocadinho a memória no que é que é baseado o 25 de abril e o que é que significou para nós portugueses, para nós povo português e também para as colónias portuguesas. Não se esqueçam de meter gosto aqui no vídeo, comentar se vocês gostam deste tipo de vídeos e que outras coisas vocês gostariam de saber que estão relacionadas com a história. Vocês sabem que eu adoro pesquisar estas coisas, adoro aprender, adoro relembrar também a minha cabeça, porque também há vários pormenores que eu saiba e me interesso por história. Há sempre coisas que escapam, há sempre coisas que a pessoa se vai esquecendo com o tempo, portanto é sempre boa a pessoa ir-se relembrando e pesquisar mais coisas e aprender mais. Eu adoro, portanto, digam-me que género de vídeos mais é que vocês querem ver. Não se esqueçam de subscrever ao canal e ativar o sininho para este tipo de vídeos e muitos outros. Vocês sabem que eu tenho todo um canal cheio de coisas diferentes e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!